Hello, people! Estamos aqui em mais um episódio do YalabaCast. E hoje eu tenho um convidado aqui que nós vamos falar bastante sobre esse mundo de CS e de CX. Então vocês que estão aí acompanhando já na expectativa, fica no aguardo que nós vamos falar bastante sobre esses assuntos aqui. Mas antes da gente começar, passando para te dar aquele lembrete de que vai lá no canal, se inscreve para você receber sempre as notificações quando sair um episódio novo. Curte, comenta, compartilha, para que mais pessoas possam ter aí o alcance dessas informações que a gente vem trazendo aqui semanalmente no canal. E lá no Spotify, você clica em seguir e você deixa suas estrelinhas para eu saber que você está gostando do conteúdo que a gente está gerando, tá bom? Bom, e agora eu vou anunciar um convidado super especial que eu gerei uma conexão, né? Nós nos conectamos ali de forma online. Quando eu conheci, eu olhei e falei, opa, vou convidar lá pro meu podcast. E aí, Yalabá sendo Yalabá, foi direto, mandou uma mensagem pra pessoa, sem nem conhecer, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E o meu convidado hoje, turma, é o Silvio Júnior, que é líder de CS e CX em uma fintech focada em previdência privada. Silvio, obrigada por você ter aceitado o meu convite e por estar aqui para falar com a gente hoje. O prazer é todo meu, eu estou muito feliz em estar aqui, poder ter esse momento com você, falar com o seu público, eu estou bem empolgado, de verdade mesmo. Prazer, Yalabá. Agora finalmente nos conhecemos. Exatamente, exatamente. E eu amo que a pessoa já vem aqui empolgada, gente, porque daí é aí que a gente extrai bastante informação, que a gente faz bastante pergunta para poder deixar bastante conhecimento para vocês aqui, que é um dos nossos papéis no canal. É exatamente isso, a gente levar aí e multiplicar com o conhecimento, né, da nossa jornada para com as pessoas. Exato. E aí, para dar um start, né, nessa jornada, nesse conhecimento das pessoas, eu queria que você começasse dizendo exatamente quem é o Silvio, né, do seu momento ali de graduação, da sua parte acadêmica e de como ele veio parar nesse universo de CS e de CX. Fala um pouco pra gente poder conhecer um pouquinho sobre o Silvio Pessoa, indo pro Silvio profissional. Legal. É um ponto bem importante, assim, porque no início da minha formação profissional, eu escutei de uma gestora, que não era minha gestora direta, que a gente deveria, quando entrasse na empresa, naquela época, ali nos primórdios, que era tudo presencial, que nós deveríamos separar o CNPJ do CPF. E é uma coisa que eu discordo completamente, já começando por aí, né? Então, quando eu falo do Silvio, o Silvio quem é? O Silvio é o marido da Paloma, recentemente pai da Helena, minha pequena Helena agora está com 7 meses. Sou o filho mais velho também do Silvio e da Elizabeth. Sou graduado em administração com ênfase em marketing, né? Atualmente eu faço MBA em Customer Experience, né? E fui acumulando alguns certificados e algumas experiências aí ao longo do tempo com relação à experiência do cliente e ao sucesso do cliente também, porque justamente eu acho que eu sou muito adepto à sua filosofia, pessoas. Então eu fui me identificando, mas esse caminho de chegar até CX e até CS não foi uma coisa natural para mim. Foi algo meio que por eliminação. Acho que muitas pessoas começam ali, principalmente pelo atendimento, e lá atrás eu não queria atendimento. De forma alguma, então... E por que o não querer o atendimento? Porque... Pela cultura que já se pregava em relação ao atendimento. Exatamente. Antigamente era aqueles grandes call centers, né? Então, o que acontece? Só contando um pouquinho antes de entrar no call center, eu comecei minha vida profissional vendendo livro de porta em porta, né? E ali eu me dei muito bem com pessoas. Mas eu entendi que eu estava no momento vendedor, não era vendedor. E aí eu falei, preciso procurar outra coisa. E aí eu fui acompanhar meu primo numa ocasião que ele foi fazer um processo seletivo, só que eu acabei entrando na recepção e aí eu acabei conhecendo sem saber a recrutadora, comecei a conversar com ela e acabei sendo convidado para fazer o processo seletivo, acabei entrando lá na Gol. Então, quando a Gol iniciou as operações aqui em São Paulo, eu comecei a trabalhar lá nas operações, né? Então era uma empresa terceirizada que prestava o serviço para a Gol e eu cuidava das crianças que viajavam sozinha. Então, foi uma experiência bem bacana, porque era uma responsabilidade gigante de você ficar ali, fazendo todo esse acompanhamento e tudo mais. Porém, nessa época, minha intenção era fazer arquitetura. E por que arquitetura? Eu sou um homem preto, vim da periferia. Então, eu não queria nenhum trabalho que fosse operacional. Eu queria alguma coisa que criasse relevância para mim. Porque, assim... eu sou uma pessoa que, por mais que eu seja brasileiro, eu não sou muito fã de futebol, amo basquete. Mas meus amigos, as referências eram ou trabalhos, por exemplo, em empresas mais tradicionais, trabalhando operacionalmente, ou eram pessoas que pensavam, vamos para a música, vamos para o esporte. E eu não queria, eu queria me destacar por outra coisa. Falar, putz,
A pessoa preta, ela não tem que se limitar a isso. Então eu falei, eu não quero nada que se refira a isso. E o atendimento, muita gente, naquela época, né, hoje eu não posso falar porque eu tô um pouco mais distante dos grandes call centers, mas a maioria eram pessoas pretas. E eu falei, eu comecei a criar esse preconceito. Eu falei, não, eu quero fazer arquitetura, eu vou ter meu nome ali e tudo mais. Eu quero adentrar num universo, num ambiente que Exato. seja diferente do que, de repente, naturalmente seria imposto. Exato, e provar que eu sou tão bom quanto qualquer outra pessoa. E aí, nessa época, eu já tinha feito um curso pelo Senac, eu tinha conseguido uma bolsa, tinha feito design de interiores, e aí, quando eu fui prestar o vestibular pela primeira vez, que foi para arquitetura no Mackenzie, eu passei com 80% de bolsa. Porém, Mackenzie ainda era muito caro e o custo dos materiais de arquitetura eram muito caros, então eu precisaria me manter no trabalho para continuar ali o meu sonho de arquitetura. Sim. Só que o meu trabalho era das 11 da manhã às 5 da tarde. E eu não consegui transferência, e aí foi se arrastando esse processo de tentar transferência de horário, eu não consegui, perder a bolsa. E aí eu me frustrei completamente, e aí eu comecei a preparar minha saída da Gol. Eu falei assim, putz, é muito legal aqui, mas não vai funcionar. E aí eu meio que abandonei a arquitetura e falei, vamos procurar outra coisa. E comecei a procurar outras oportunidades. Na época, estava muito difícil, e aí foi a hora que eu tive que dar o braço a torcer, que aí uma empresa, a Teleperformance, que é uma gigante de call center, elas estavam com muitas vagas abertas para trabalhar com produtos financeiros. Aí eu falei, vou ter que ir para atendimento. Era para call center. E aí eu falei, vou para lá. Aí fui, fiz todo o processo seletivo tal, e sempre com o pé atrás. Falei, eu tenho que gerar dinheiro aqui para que eu consiga pagar minha faculdade e conseguir outros horizontes, né? Então eu falei, eu tenho que focar nisso. E eu fiz o processo seletivo. Acabei fazendo o processo seletivo, só que no meio do processo seletivo, eu converso muito com todo mundo. Então, tinha as pausas ali, começava a conversar com todo mundo e tal. Aí uma das recrutadoras falou assim, olha, eu acho que ele não tem perfil pro atendimento direto. Aí o pessoal quis entender e tal. Aí falou, só olhar alguns testes que ele fez. E na época eu já mexia muito com Excel. Aí falaram assim, a gente pode deixar ele um tempo na operação para ele entender, mas eu acho que seria legal colocar ele no tráfego. E aí ele vai montar a operação junto comigo. E aí foi o que aconteceu. Eu fiquei na operação ali na época como carrapato e tudo mais, aprendi um pouco da dinâmica. Só que quando eu comecei efetivamente ali, depois dos 90 dias, eu comecei no tráfego. Então eu pulei uma etapa que deveria ser, mas fiquei muito próximo do pessoal. Porque eu trabalhei durante 1 ano no tráfego e depois 1 ano na monitoria. Então eu consegui ali entender um pouquinho das dores dos clientes. Eu participava dos fóruns que a gente tinha com relação às dores dos próprios atendentes. Então foi uma experiência assim que eu tive no atendimento, mas de fora. Sim. Então foi uma experiência que eu falei, legal. E foi aí que eu comecei a derrubar alguns muros. Falei assim, não é assim que funciona, né? E aí, voltando um pouquinho atrás, uma das lendas urbanas que tinha na Gol, acho que até vale a pena falar isso, foi de um feedback. E isso nunca ninguém provou quem realmente disse, mas a lenda urbana que rolava lá é que foi um feedback de uma das faxineiras dos aviões. Que era o quê? O pessoal reclamava muito que os aviões ficavam parados muito tempo nos box ali por conta da limpeza. E aí, uma dessas mulheres que limpavam sugeriu, em vez de oferecer para os clientes, para os passageiros, o amendoim com casca, oferece 100, porque o tempo que ia perder ia diminuir. Isso sempre correu. E eu falava, aí foi aí que deu o primeiro start. Eu falei, pô, as pessoas elas podem ter uma visão de melhoria independente do cargo que esteja. E aí eu comecei a fortalecer essa visão lá no atendimento. Porque eu comecei a almoçar com a galera, comecei a conversar, comecei a entrar mesmo ali no mundo, mesmo que não atendendo. Sim. E eu via que tinha muita gente ganhando feedbacks assim positivos. Trouxe tal sugestão. E aquela sugestão talvez precisava ser lapidada, mas era uma sugestão que funcionava, sabe? Agregava. Exatamente. Então eu passei 2 anos, porque como era um contrato fechado, né? Eu trabalhei no Banco do Brasil, então era um contrato fechado de 2 anos. Todo esse tempo eu passei no atendimento. Então foi aí que eu aprendi muito sobre KPIs de atendimento, a parte de monitoria, a parte de treinamento, a parte de ouvidoria. Então eu passei por toda essa parte pós-atendimento que havia ali no banco. Então foi ali que eu comecei a ter muito aprendizado com relação a isso. E foi muito bom. Sim, o que trouxe uma grande bagagem para você hoje no momento de atuação. E se a gente até parar para analisar, né, por exemplo, né, era uma realidade no contexto que talvez você não quisesse vivenciar, o que você quisesse enfrentar,
mas que de toda forma você foi colocado ali para poder passar e ter essa experiência. E até um ponto que você mencionou agora, até com outros convidados, é até engraçado porque a gente brinca aqui, que a gente fala que a gente tem uma... E dentro de comunidades que eu faço parte, a gente brinca que tem uma hashtag Viemos do Call Center. Porque tem, assim, vários profissionais hoje que ocupam realmente funções de liderança, representatividade no mercado, que vieram no call center. E a gente gosta, né? A gente enfatiza muito isso. Por quê? Porque o call center, ele tem esse estigma das pessoas olharem e acreditarem. Por vezes, ele é, assim, em grande parte, a primeira oportunidade de emprego que é dado, principalmente, né, para menina e para menina preta. É a primeira oportunidade, muitas vezes, ela vê aquilo dali sem alguma possibilidade futura. Né? Ela não consegue enxergar o que ela consegue fazer além daquilo. E existem possibilidades além daquilo. Da forma, de repente, como for conduzida, da forma como for aproveitada. E óbvio que entra também como a cultura da empresa, como ela entrega, como ela fornece. Enfim, tendo todo esse contexto favorável. Mas o quanto potencializa. E aí você trouxe um ápice, que eu queria que você até prosseguisse no que pôde contribuir para essa construção, que é ouvir o time que é o colaborador. Eu falo sempre que, para mim, dentro da minha visão, o time, a galera do front, né, eu costumo dizer assim, que a galera do front é a galera que mais precisa realmente ser ouvida dentro das empresas. Porque são elas que estão efetivamente na prática, são elas que estão ali realmente enfrentando o cotidiano e são elas que têm essa percepção. Né? Eu consigo ter essa percepção porque eu vim de lá, eu comecei lá. E aí, muitas das vezes, quando as pessoas que não começaram, elas não conseguem ter essa valorização. Como é que você enxerga esses lados da balança? Você também entende que acontece dessa forma? Você poderia ter um estigma e depois ter vivenciado, você quebrou e viu realmente que poderia ser diferente? Como é que foi nessa parte de visualização do contact center ali? Eu acho que teve dois momentos. Eu sempre acreditei que todo mundo pudesse contribuir, mas eu sempre tive aquele preconceito que as pessoas não seriam ouvidas. Eu acho que isso vai, como você mesma disse, de cultura de empresa para empresa. Uhum. Então, a partir do momento que eu consegui visualizar que ali tinha essa oportunidade, eu acho que o estigma de eu não vou ficar para sempre ali no atendimento, eu posso me tornar um supervisor, eu posso me tornar um coordenador, um diretor ali de atendimento, isso era possível. Então, eu acho que isso só foi possível mesmo quando eu entrei ali em contato com o pessoal e eu comecei a entender a história de cada pessoa ali, né? Existem pessoas que gostam só de atender, não gostam do papel de liderança? Existem. Mas também existem pessoas que têm um potencial gigantesco para se desenvolver em outras coisas e só falta oportunidade. E eu consegui fazer essa diferenciação conversando com essas pessoas. Porque até então, é aquilo, você tem a opinião de terceiros. Até então eu não tinha ninguém próximo a mim que realmente tinha trabalhado em um call center nessa época para falar, não, Silvio, não é assim que funciona. Então, tudo que eu tinha era baseado no que as pessoas falavam, que é esse estigma que call center é o fim do mundo, é algo muito ruim, quando na verdade não é. Não é assim. E ter essa oportunidade, eu acho que uma das coisas que foi mais interessante que aconteceu. No meu segundo ano do banco, eu comecei a fazer administração. E a matéria que eu mais me apaixonei foi teoria geral de administração, quando o professor começou a falar de teorias humanas de gestão. E naquela época, assim, em 2005, era muito aquele negócio, né? Chefe, líder. Quando eu cheguei na faculdade e eu vi teorias de administração, de liderança servidora, aquilo ali sim, eu falei, eu me enxergo aqui. Eu me enxergo aqui porque eu sempre fui a pessoa que... eu nunca achei que eu consigo fazer tudo sozinho. Eu posso fazer muita coisa, mas eu acho que se eu tiver uma equipe, eu consigo fazer muito mais. E eu sempre enxerguei dessa forma, falei, mas como que eu vou fazer, né? Porque aquele estigma antigamente tinha, era o líder falar, você faz isso, você faz aquilo, mas eu sei de tudo. Né? E eu nunca concordei com isso, mas eu não tinha argumentos. Sim. E aí, com a faculdade, isso veio. E aí, com o contato com o pessoal ali do Contact Center, isso reforçou. Falar, eu vou conseguir com que eles me agreguem mais informações e eu amplie meu conhecimento. Porque, queira ou não, o pessoal que está no front é o que mais conhece o produto, é quem mais conhece o serviço. Assim, eles conhecem realmente o que acontece. Sim, sim. Né? Então, eles saem da jornada, do desenho da jornada perfeita ali para conhecer a jornada real. E ter essa proximidade foi muito bom. Então, eu consegui realmente falar assim, tudo bem, se eu tiver aqui para o call center agora atender, eu vou sem problema nenhum, porque eu sei que eu vou conseguir contribuir tanto quanto se eu estivesse numa posição estratégica. E aí eu comecei a entender que o meu papel era mais impactar pessoas, né? E eu falei, então eu tenho que
trabalhar isso. Então, independente se eu vou impactar a pessoa, eu tô aqui, atendi a Yalabá, ela tá com um problema. Se eu resolvi o problema de cartão de crédito dela, eu impactei ela de alguma forma. Então, eu comecei a entender isso. A melhoria que você pode promover na vida da pessoa. Exatamente. Né? Que é aquela coisa, você não precisa impactar 100 pessoas. Às vezes você impactou ali uma ou duas que vai fazer a diferença na vida dela e aquilo ali vai se tornar memorável. E esse acho que é o ponto principal, né? Porque você vai estar... esse tipo de mentalidade vai te levar para outros lugares. E aí, eu concordo nesse ponto que você mencionou, e eu acredito que ele talvez seja um adendo ou uma questão principal para a pessoa conseguir realmente identificar se ela quer trabalhar voltada para pessoas ou não. Porque eu costumo até dizer, e falo com o atendimento, né? Na verdade, tipo assim, né? A gente fala, e hoje a gente fala muito sobre essa questão de atendimento, não é que seja toda essa facilidade e esse glamour, porque você lidar com o outro realmente é muito difícil, é muito cansativo, né? Você tem uma questão ali psicológica que desgasta realmente, dependendo do contexto que você trabalha, realmente é bem pesado. Só que considerando esse ponto que você trouxe agora, eu até falo isso, que eu falo que, por exemplo, atuar no atendimento, ele me fez evoluir como pessoa e não só como profissional. Porque entrou justamente nesse ponto que eu entendi que, por mais exaltada que uma pessoa tivesse, né? Então, gente, vocês que estão aí, de repente, vocês estão ouvindo, que trabalham com atendimento, ou que vocês vão procurar um ambiente, né? E por mais que a pessoa vá lá exaltada, o profissional que está ali, ele diretamente, ele não tem a culpa com o que está acontecendo, só que a partir do momento que ele compreende que se ele tiver um pouquinho de prestatividade, realmente ele tiver uma empatia e uma genuinidade na solução, ele consegue converter totalmente aquela situação. Exatamente. E foi isso que ficou claro para mim. Porque de início eu entrava em embate. Acho que é a realidade da maioria de muita gente de atendimento. Exatamente. Entendeu? A pessoa vem falar bravo com você, você fala, quer você falar bravo comigo? Você vai lá e responde também, entendeu? Eu duvido que tenha um atendente que fez isso nunca na vida. Eu fiz isso muitas vezes. Até o momento que eu vi que isso me deixava muito mais desgastada psicologicamente. E aí foi quando eu passei a entender, eu falei assim, cara, peraí. E foi assim, realmente uma coisa, foi numa evolução. Foi questão de meses, já atuando na função, que foi quando eu passei a entender. Eu falei assim, cara, se eu ouvir, e realmente, por mais que seja, às vezes era falha da empresa mesmo, de não cumprir prazo e etc e tal, mas se eu me voltasse para entregar aquela solução realmente pro Silvio, de falar, não, olha, tá agendado pro dia tal, tá, Silvio? Não, mas eles já falaram várias vezes que vão lá para fazer e não vão. Não, Silvio, eles vão. Então, quando eu me comprometia com aquilo e internamente eu assumi aquela briga para resolver o problema do Silvio, eu vi o quanto que aquilo passava a ser positivo. Por quê? O Silvio não via brigar comigo à toa. Não era com a Yalabá que ele tava brigando. Exato. E tudo que o Silvio queria era uma resposta da solução, do que ele desejava. Então, por isso que hoje em dia eu até falo, tudo que o cliente quer é que você entregue para ele o que ele foi procurar na sua empresa quando ele foi adquirir o seu serviço, o seu produto. É basicamente isso. Exato. O melhor atendimento é aquele que não acontece, né? Então, se a gente conseguir usar, acho que essa predição que a gente tem, a gente teve X clientes que entraram em atendimento para resolver isso. Vamos sentar aqui, vamos ver como a gente pode melhorar isso. Às vezes é um processo, às vezes é um texto que você muda ali e isso já faz total diferença, sabe? Então, é querer impactar as pessoas, independente se você vai... Porque, assim, é uma das coisas que eu costumo falar para qualquer equipe e senioridade que eu tenho que lidar no dia a dia. Eu falo assim, você não precisa chegar assim e falar, Yalabá, eu vou trazer a solução hoje, mas também deixar ele sem falar é ruim. Eu acho que a gente precisa falar assim, ó, eu tô com seu problema, nós vamos resolver, vou te posicionando. É melhor do que você deixar o cliente no silêncio. Falei, ninguém gosta de ser ignorado. Sim. E por vezes a gente faz isso justamente porque a gente não tem a resposta na nossa mão e a gente procura apenas a inércia. Exato, exatamente. Eu acredito que essa troca, né, e aí eu acredito que essa evolução desses outros pilares, né, da parte do atendimento, porque se a gente pensar hoje, né, quando a gente fala da área de CS, né, que é a área de Customer Success, para quem está acompanhando a gente, que é a área de satisfação do cliente, e a parte do Experience, né, que é a experiência do cliente, ela vem para mim como um processo evolutivo desse primeiro pilar. E aí, você como um líder, né, nesses dois, eu costumo dizer que são pilares, porque para mim vai batendo cada um, né? No Service, a gente fala sobre CS, a gente fala sobre o Experience. Mas, você que trabalha bem focado nessa parte de CS e de CX, né, hoje, até queria que você falasse um pouquinho dessa atuação hoje lá da construção, como funciona. Mas, a gente pode considerar que, a minha visão, o Service e essa parte do Contact Center, ele é um ponto primordial, quiçá crucial, para ditar esses processos e a diretriz do que você vai atuar, tanto no CS quanto no CX.
Como é que você enxerga isso? Já que você lidera bem focadamente nesses 2 pilares, como é que você enxerga isso do que vem? Como ponto de reclamação, questionamento, enfim, pela parte do saque. Eu enxergo, é muito importante, eu acho que é essencial, mas eu acho que a gente tem que aprender, eu acho que o grande desafio é isso, é aprender a identificar a real dor do cliente. Porque o cliente, ele vem ali e muitas vezes ele vai vir nervoso, ele vai vir cheio de dedos, às vezes, falar um monte pra você, porque nem ele necessariamente sabe o que tá acontecendo. Ele vai Sim. despejar um monte de coisas. E qual é o grande desafio? A gente entender qual é a real dor dele ali e como a gente pode solucionar, né? Então, assim, quando eu vejo o saque, o atendimento ali, o customer service, como a gente costuma falar, ele tem um grande... é o grande canal para você entender as dores do cliente. Mas o grande desafio também está em você filtrar ali o que realmente precisa ser feito. Então, eu acho que existem 2 pontas, né? Eu acho que tem ali o pessoal que vai absorver aquilo de todas as formas, né? E aí eu acho que ali vem a proatividade também do atendente, seja ele júnior ou não, dele realmente parar e falar assim, beleza, a Yalabá tá reclamando de X, Y, Z, quando na verdade, de repente, ela não tá reclamando do valor da fatura, ela só quer, no final das contas, que a data de vencimento mude. Um exemplo, ter essa capacidade faz com que os impactos que você tem ali no atendimento, ele vai ressoar nas outras áreas, né? E aí você vai ver aquilo como melhoria. Se a curto, médio prazo, isso vai depender muito do cronograma dos outros times, enfim. Sim. Mas eu vejo que isso é essencial, Yalabá, assim, é um dos principais canais que a gente tem hoje para ouvir o cliente de forma efetiva. E a gente, na maioria das vezes, não usa tão bem. A gente só... É aquela coisa, a gente extrai os dados, mas na hora de olhar para ele ali, a gente não conta a história que tem que contar. A gente simplesmente olha, parece que é binário, sabe? Tipo, isso Sim. funciona, isso não. E não necessariamente, né? Às vezes o cliente que não está satisfeito, ele simplesmente não procura nenhum atendimento. E a gente não vai saber. Eu falo, o cliente, aquele que não procura a empresa, aquele cliente silencioso, nem sempre é o seu cliente leal e o seu cliente satisfeito. Exato. Ele, por vezes, está só esperando, né, ou o contrato findar, ou realmente você fazer a entrega e ele nunca mais vai voltar. Exatamente. Então, esse é um cuidado que eu acredito que as empresas precisam ter, e aí entra a área de CS, né, para atuar nessa carteira, para poder ter essa frente. E aí a gente considerando, né, olhando então já que esse pilar, né, do service, essa parte ali inicial, né, vou colocar que é um ponto de partida bem grande ali com o cliente, de contato direto. Por que de repente, ou por que de repente não, por que ainda a grande falha nas empresas de terem realmente um olhar voltado para essa área? Porque como você bem mencionou, o atendente ele pode oferecer, ele precisa ter esse olhar, ser mais proativo, ele precisa de repente oferecer um atendimento mais consultivo, só que para ele fazer isso, é uma via de mão dupla para com a empresa. Por que as empresas insistem em contratar? Eu falo que a empresa faz, por exemplo, né? Você faz lá, trabalha uma página da fintech que entrega um produto lá focado para a turma no gerenciamento da parte privada. Olha só, o que a gente faz aqui no papel, você vai atender, se eles reclamarem sobre isso, a gente tem esse produto aqui, a gente tem esse serviço, ponto. E botei a pessoa lá. Por que ainda, eu sabendo dessa ponto primordial, por que eu ainda continuo agindo dessa forma? Eu não tenho uma preocupação realmente de investimento no colaborador, porque é o que eu vejo de grande parte. Sim. Acho que é clareza de papéis. Eu acho que, eu acho que a gente não tem o mesmo peso olhando para os 2 clientes, né? O Employee Experience e o Customer Experience. Assim, eu acho que a gente não tem o mesmo peso e a mesma medida. Então, eu acho que o primeiro grande impacto está aí. A gente não tem esse olhar quando a gente fala dos clientes justamente por conta disso. Então, eu acho que o outro grande ponto é que não necessariamente as outras áreas enxergam que eles atendem o cliente, apesar de atenderem mesmo que indiretamente. Então, quando eles não têm, eu acho que talvez essa responsabilidade direta, isso não fica claro para eles. E eu acho que a priorização entre as áreas não se conversam. Então, eu acho que esse é o ponto, assim. Eu acho que a gente não tem um ponto de encontro de todas as áreas que, assim, todos atendemos os clientes aqui em algum momento, né? Eles não enxergam dessa forma. Acho que a maioria enxerga que a gente vai atender ali de forma indireta e aí quem vai atender no final das contas é quem está ali no front e é eles que precisam trazer essas informações mastigadas, quando na verdade não é. Acho que é um trabalho coletivo.
Eu falo um pouco sobre isso porque, assim, um dos grandes trabalhos que a gente tem lá hoje, por exemplo, como eu tenho a parte de atendimento e a parte de CS que eu atuo, então a gente tem esse grande desafio, que é o quê? O pessoal ali que está no atendimento, no dia a dia, eles têm o grande trabalho ali de, por exemplo, queira ou não, categorizar o atendimento que eles estão fazendo, eles conseguem ali mapear exatamente o que aconteceu. Então, a Yalabá entrou ali, o Silvio, ele conseguiu identificar exatamente o que aconteceu, qual que é a real dor dele ali, para ele poder ali fazer os registros corretos? Fez. O CS, ele tem ali, hoje, por exemplo, um dos principais pilares que a gente tem é traduzir toda aquela informação para os fóruns com os outros times. E trazer essa importância para que os outros times entendam assim. Temos que agir em prol do cliente, né? E não necessariamente só em prol do produto. Eu acho que esse é o grande desafio. Sim. É equilibrar, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir atender tudo que o cliente pede. Sim. Mas também eu acho que tudo que o produto pede também não é o ideal. Eu acho que a gente tem que encontrar ali o ponto de equilíbrio entre os dois para a gente conseguir manter uma experiência. Porque, assim, eu acredito muito que produto bom não supre mau atendimento. Eu sou dessa máxima. Não, então... com certeza. Porque você vai procurar um outro concorrente, alguém que vá fazer aquela entrega para você e que vai entregar de uma maneira que você vai considerar realmente válida na hora que ela precisar de alguma orientação, na hora que ela precisar de algum auxílio, de algum contato. Mas trazendo bastante para esse lado, né, como a gente colocou, o que eu enxergo muito como falta, né? A gente hoje, né, que eu falo a gente, é como se fosse, né, o mercado, as empresas. Olha muito para a parte, se preocupa muito com o pilar da gente promover experiência, de garantir o sucesso do cliente, de garantir a satisfação e etc, 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 etc. E eu deixo de olhar para esse ponto primordial, que para mim é o ponto básico e para mim é o start. Porque eu posso sim ter no processo, mas o ponto inicial, o ponto básico é o onboarding do cliente. Ok, que de repente a área de CS faz muito lá eficientemente, valida contrato, etc. Dá toda aquela diretriz, ouve o cliente, para que ele está buscando aquilo. Ok. Só que na primeira oportunidade que o cliente precisou me contactar para alguma coisa, eu não tenho essa mesma preocupação com o pessoal que está lá na hora do saque. Eu não promovo essa mesma eficiência para eles, eu não desenvolvo tanto esse time para que eles possam me entregar isso daqui. Então, o que eu vejo, o que eu consigo observar é porque às vezes se preocupa muito de eu garantir essas experiências aqui boas e eu não me preocupo com esse inicial. Eu costumo brincar, você quer pensar em dar uma satisfação, uma experiência, e o cliente, na hora que quer ligar para você, ele precisa ficar meia hora no telefone esperando, né? Ou ficar 5 minutos numa questão de espera. Então, assim, até que ponto é você gerar uma experiência boa para o cliente? Até que ponto realmente as empresas, na verdade não é que é você gerar, até que ponto realmente as experiências estão focadas em garantir uma satisfação? Porque foi aquilo que você falou. Não é fazendo tudo que o cliente quer. E nem devemos e nem vamos fazer. Exato. Não tem como. Só que é uma transparência de comunicação. Porque quando você vai comprar qualquer coisa em qualquer lugar, você acorda todas as possibilidades. Você pergunta, você questiona. E se o cliente não perguntou, você precisa dar toda a diretriz para ele. Isso é o papel da empresa. E o que eu vejo muitas vezes da falha são porque as empresas não falam. Aí quando acontece alguma coisa que eu vou perguntar, poxa, Silvio, mas por que aqui agora eu tenho que esperar 48 horas? Não, porque é o procedimento da empresa, quando tiver essa necessidade, você tem que esperar 48 horas. Mas por que ninguém nunca me falou? Porque é um papel da empresa trazer toda a comunicação. E aí eu acho que o embate da insatisfação, ele começa justamente de não ter, talvez, um processo de onboarding tão eficiente e tão claro. Exato. O óbvio precisa ser dito. E o cliente, ele não vai saber de tudo que acontece por trás ali para poder ser compreensivo. Ele vai querer que o problema dele seja resolvido. Se isso vai ter que envolver 5, 10, uma área, para ele não importa. No final do dia, é uma única área, né? É a empresa. Sim. Então, eu acho que essa clareza, eu concordo 100% com você. Ela falta, mas é engraçado, porque eu acho que talvez a falta de autonomia da linha de frente impossibilita isso também. E eu acho que entra muito o processo. Eu sou muito fã da Disney. Porque o que a Disney fala? Ela fala que o que é a mágica deles? São processos tão definidos e tão repetitivos que eles acontecem de forma fluida. Então, é uma mágica. Mas por que esse processo funciona? Porque vai funcionar desde a pessoa que vai reunir o lixo ali, até o gerente do hotel ali onde você vai se hospedar. Eu acho que falta esse tipo de nivelamento para todas as áreas que estão envolvidas ali. Então, a gente tem as informações muito fragmentadas. E aí, na hora que chega ali, a gente não consegue dar um atendimento que deveria dar para o cliente. Então, de repente, eu, Silvio,
cheguei, passei um treinamento de reciclagem ali, ela teve que atender um cliente, mas eu esqueci de informar para ela que o prazo mudou, que agora, em vez de ser 72 horas, agora vai ser 5 dias úteis. Aí ela bota com a informação que o Silvio deu, vai passar para lá. Então, acho que tem muito essa parte de responsabilidade, porque a partir do momento que eu falo assim, eu estou me responsabilizando pelo cliente, eu não me responsabilizo pela Yalabá. Eu vou ter esse compromisso com o cliente, eu vou então me certificar que a pessoa que vai atender ele ali tenha as informações necessárias para conseguir atender ele sem ter que escalar qualquer outro tipo de problema que seja informação, sabe? Então, acho que é mais nesse caminho que eu acredito que funcione, sabe? Acho que precisa muito do nivelamento de conhecimento. Sim, não, e eu concordo e até falo isso, eu trago isso justamente no livro e é uma das coisas que eu tenho hoje como prática, né, profissional no mercado, que é justamente até falar exatamente esse ponto. O sucesso que você quer, na verdade, alcançar com o seu cliente, né, na ponta, ele precisa começar a ser construído dentro da empresa. Por quê? Porque, por vezes, os líderes, os CEOs, os donos, gestores, enfim, a nomenclatura que você quiser usar, entendeu, do negócio, ele quer o resultado, só que ele não se preocupa com esse meio em que esse resultado vai ser alcançado. Então, eu não me preocupo em desenvolver o meu profissional, eu não me preocupo em subsidiar as ferramentas necessárias, eu não me preocupo em investir um tempo para que aquilo aconteça. Não há essa cautela. Então, a grande carência hoje dentro realmente para que os resultados sejam alcançados é porque não tem, né? A jornada do cliente é impossível não tendo uma jornada de processos tão claras ali e eficiente. Porque eu preciso saber por que eu faço, né? O que eu faço, por que eu faço, para quem eu faço e como eu faço. Isso precisa estar muito claro e evidenciado para dentro do profissional ali, porque não dá para exigir um resultado se eu não coloco a pessoa clara do que eu quero, do que eu espero, envolvida no que precisa fazer. E eu vejo que isso é recorrente, esse tipo de problema. É recorrente. É muito óbvio. A primeira pergunta que eu sempre faço quando eu entro dentro da empresa, porque a primeira coisa quando eles geralmente falam, porque eu tô com um problema no atendimento, porque o pessoal atendente não oferta um segundo serviço, só responde o que o cliente pergunta, que não sei o que e tal, nananana. A pessoa tem a cartilha pronta do que ela desejaria. A única pergunta, a primeira e única pergunta que eu faço é, tá bom, eu entendi, mas em que momento, desde quando esse funcionário entrou até hoje, que você realmente orientou ele e desenvolveu para todos esses passos que você acabou de me pontuar agora que você queria que ele realmente fizesse? Não... Falei, querido, é impossível você querer que alguém te dê um resultado de algo que você não está ensinando. Exato. Essa conta não vai fechar. Querido, não tem como. E isso, a gente, tipo assim, é muito recorrente. Eu não sei se você, por mais que seja dentro de uma empresa específica, mas eu tenho certeza que você conversa com outros heads, tem contato com outras pessoas, você de repente observa essa mesma carência. Eu vejo que é uma grande falha ainda dos líderes comerciais de enxergarem isso, de conseguir entender a necessidade de trazer essa comunicação interna. Porque é isso que vai refletir lá fora. Mas eu acho que a gente fala, da mesma forma que para o cliente o óbvio precisa ser dito, para a gente também, internamente como um time. Porque às vezes eu tenho uma informação que eu preciso passar para o time, mas eu preciso também saber se as outras pessoas envolvidas vão precisar dessa informação também. Então, assim, eu acho que falta realmente essa comunicação e ela tem que ser exaustiva. Não tem, assim, eu falo, qualquer tipo de relacionamento, seja ele conjugal, corporativo, qualquer coisa, eu acho que a comunicação ela é essencial, ela precisa ser clara. Eu não posso simplesmente chegar assim e falar assim, Yalabá, a gente precisa melhorar o atendimento. Beleza, Silvio, como você quer que eu melhore o atendimento? É muito mais fácil se eu chegar e falar assim, Yalabá, eu preciso que você reduza seu tempo médio de atendimento em tanto, eu preciso que no final do dia ali o seu CSAT aumente tantos pontos, eu te dou clareza do que você precisa entregar. E aí a gente pode sentar e de repente você vai levantar a mão e falar, beleza, mas eu não consigo fazer isso dessa forma. E aí eu acho que o meu papel de líder é identifiquei quais são os gaps, como que a gente vai trabalhar isso, e cada pessoa vai ser de uma forma. Então, de repente, a gente tem alguém ali que fala muito bem, que pode fazer os onboards com o cliente, mas a gente tem alguém ali que não se sente confortável, e ela funciona muito melhor, essa pessoa, num chat. Então, a gente precisa ter essa visão de conseguir entender qual é o papel de cada pessoa ali, né? Dar clareza para elas do que a gente espera, para que elas possam entregar isso pra gente. E se for necessário, com o Silvio eu tenho que fazer, de repente, uma conversa semanal. Com a Yalabá eu posso fazer daqui a cada 30 dias. A gente precisa ter essa diversidade na gestão das pessoas para que elas consigam manter um nível de entrega que a gente espera. Sim. E
E eu acho que isso ainda é bem defasado na maioria das empresas, pelo menos com quem eu converso, assim. Não funciona tão efetivamente. Não tem isso tão óbvio, né? Vamos dizer assim, porque Sim. era pra ser uma coisa óbvia. Sim. Vamos parar pra pensar, né? Sim, É você sim. toda essa preocupação, porque todo esse processo inicial, que a gente olhando hoje pra jornada do cliente, né? Que é o grande enfoque, e aí isso vem sendo trazido para que seja observado, considerando para dentro da empresa, né? Que o colaborador ele não deixa de ser ali um cliente direto, e essas mesmas etapas você faça internamente com o seu colaborador. Porque por vezes, né? Como a gente falou um pouquinho antes, a pessoa que está ali atendendo, ele é a cara da empresa para o cliente, né? Aí, o cliente ele não olha se tem o setor A, o setor B, o setor C. O cliente olha a empresa. E a galera que está no front, o seu atendente, para ele a personificação da empresa é aquela pessoa que eu estou olhando, que eu estou falando. Ponto. Para mim, é aquela pessoa ali, quando eu vou lá na Vivo, eu não penso na Vivo, a Vivo. Eu penso na menina, na hora que eu chegar lá na lojinha que me atender, ela é a Vivo para mim. Exato. Ponto. E aí é dela que eu quero uma solução. E aí não se preocupar em ter toda essa preparação, que eu acredito que vem uma grande diferença. E aí a gente trazendo para esse ponto da liderança, já que você lidera na parte desses times, quando você iniciou, né, startou o desenho para essa jornada, para esse desenvolvimento ali da área de CS e de CX, o que foi ali de mais crucial, como desafiador para essa construção, né? O que você já identifica como ponto de evolução e o que você ainda vê como com um grande buraco ainda, né? Não só, de repente, não só dentro da empresa, mas no mercado como um todo, para que possa realmente ainda atingir um nível ainda melhor de excelência nas entregas referente a essas áreas. Tá. Acho que falando um pouquinho, assim, acho que do grande desafio foi justamente lidar com essa diversidade. Acho que quando você está ali, você não vai conseguir tratar as pessoas como se fossem uma linha de produção. Então, o grande desafio ali foi como eu vou conseguir fazer com que essa equipe entregue o máximo que elas podem entregar, eu estando ali. Porque eu vou ser cobrado pela entrega delas, né? A partir do momento que você vira o gestor, você acaba sendo cobrado pela entrega do seu time, e não pela sua entrega. Então, eu acho que o maior desafio que eu tive naquele momento foi justamente isso, de sentar e falar assim, fulano A, ciclano B, eles agem dessa forma, como que eu vou fazer com que a equipe seja estruturada para isso? E é um grande desafio, porque você precisa entender exatamente, novamente, quem vai estar ali, de repente, para lidar com um onboarding, que é uma competência mais técnica ali, que você vai precisar conhecer o produto de cabo a rabo ali para poder atender o cliente B2B. O cliente final, que é o cliente, que é aquele colaborador daquela empresa, quem vai estar ali vai ter um tato, porque queira ou não, só para você ter ideia, hoje 95%, 93% e alguma coisa, dos nossos atendimentos hoje são via WhatsApp. É um desafio gigantesco porque o telefone, o canal de voz, você pode entonar, você pode ali usar modulações na voz Sim. que permitem você ali tranquilizar o cliente. Digitar é muito difícil. E a gente sabe que, no geral, as pessoas elas não leem o todo. Então, esse é o grande desafio ali pra gente, né? Então, como identificar isso? Esse eu acho que foi o grande boom da coisa, assim, pra mim, o grande desafio. De melhoria, quando eu olho pra equipe, assim, e aí falando um pouco da operação. A operação começou em 2020, essa operação que eu estou atualmente, e hoje aqui, então a gente está com quase 3 anos ali de operação. Acho que a grande melhoria foi realmente ter esses papéis definidos. Hoje, por exemplo, eu tenho muita clareza de quem faz o quê. Então, assim, Silvio, eu sei que eu não sei de tudo. Mas se eu precisar conversar com a Yalabá e ela vai precisar dos dados, eu sei que eu posso falar com a pessoa A, que ela vai me providenciar isso daqui. E hoje, essa estrutura ela tá muito clara para mim. Tá em desenvolvimento? Está. Não é do dia para noite que a gente vai conseguir. Às vezes a gente vai encontrar algum gap de conhecimento. Putz, a pessoa de repente não conhece programas para poder tabular isso daqui, enfim. Mas você sabe que aquela pessoa tem mais competência técnica e analítica. Então você puxa ela para esse lado, enquanto você tem alguém ali que pode ser seu braço direito na gestão da equipe. Então esse foi o grande ganho. Então eu consegui, por exemplo, principalmente esse ano, eu consegui ter mais tempo para gestão de pessoas, que eu acho que é uma parte crucial que nenhum gestor deveria abandonar. Esse é o grande ponto. Agora, quando eu penso em gap, eu acho que é justamente essa correlação com as demais áreas. Porque aí eu acho que envolve não só as prioridades que eu tenho do meu time, mas com os outros. Então, onde eu encontro o ponto de sinergia aqui para a gente ter uma comunicação fluida? Então, hoje, por exemplo, a empresa que eu estou, a gente está inovando no mercado. Então, não tem ninguém que a gente possa usar como benchmark. Nós estamos
sendo o benchmarking para as outras empresas. Então, eu não tenho como recorrer para as pessoas. Então, eu tenho que pegar algumas práticas e transformá-las ali, né? E Sim. aí, uma delas, por exemplo, a gente não tem nenhuma empresa do nosso segmento que possua, por exemplo, uma área de CS. Então, como eles entendem o papel do CS para atuar em conjunto com os outros? E eu acho que esse, para mim, acho que é o ponto que eu ainda mais insisto para falar assim, beleza, a gente precisa envolver o time de CS em todas as discussões para que a gente tenha clareza do que vem ali da ponta. Então, acho que esse é o grande desafio que eu tenho aqui hoje, né? Eu acho que, no geral, falando assim, até com algumas outras pessoas do mercado, principalmente do mercado SaaS, que é onde eu tenho muito contato, assim, é justamente qual a entrega do valor para o cliente. Acho que o real valor, né? Porque para você pode ser um, para mim pode ser outro, e eu acho que essa identificação hoje, ela é o grande desafio que a gente tem, que é identificar exatamente isso daí através dos dados. Eu sei que você é uma grande fã de dados. Sou. Eu brinco, uma das coisas que eu brinco pro pessoal, assim, que eu já tenho mais intimidade, eu brinco pro pessoal e falo assim, às vezes quando a gente tá numa reunião de descompressão, eu falo assim, galera, se vocês vierem para mim aqui só com a opinião de vocês, é só uma opinião. Sem dados, é só opinião. E opinião a gente guarda e não faz nada com ela. Então, eu brinco, eu falo, venham pelo menos com uma planilha de Excel com os dados pra gente discutir, Traz algum né? número. Exatamente. Traz algum número, porque se não tiver número, meu filho, realmente não tem como a gente ter embasamento pra gente poder construir. Né? E você trouxe a questão das plataformas SaaS, né? Que na verdade é de onde veio a grande questão do CS, surgiu da necessidade dessas plataformas, né? Foi aí que o CS começou a ser muito bem evidenciado, muito bem trabalhado. E vocês estão, assim, dando um start na parte da segmentação de vocês. Então, assim, na construção dessa jornada, né, do cliente ali dentro da parte da empresa, quais têm sido o que, você trazendo do mercado para uma aplicação interna, o que você considera como um ponto mais crucial, positivamente e negativamente, nesse desenho de jornada, né, especificamente para o negócio de vocês e até na questão de CS como um todo, né, para essa construção de jornada, vamos dizer assim. O que você coloca como o que eu não posso aqui realmente omitir em momento nenhum, ou o que eu deveria aqui ter cuidado para realmente não deixar acontecer, né? Vamos colocar esses dois contrapontos aí. Os dois, eu acho que estão, no final das contas, os dois estão com dinheiro. A gente mexe com previdência privada, então, hoje é previdência privada corporativa, então a gente oferece a previdência através das empresas para os colaboradores. Então, sempre quando mexe com bolso, é um desafio. É um desafio gigantesco, porque assim, a gente até brinca, né? Se você chegar ali e de repente tá faltando um centavo, você vai ficar pé da vida. Não tem jeito. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que esse é o principal ponto da jornada que a gente tem de dor. Porque, assim, o que acontece? Hoje, a gente é uma solução tecnológica. Nós aqui, a 11, onde eu trabalho, é uma solução tecnológica, onde a gente tem alguns hubs e a gente conecta tudo através do nosso aplicativo. Então, mapear essa parte da jornada, que é todas essas transações, ela é um grande desafio. Porque você precisa, como eu disse lá atrás, a gente precisa dar visibilidade completa para o cliente. Sim. Então, de repente, você vai entrar em contato comigo e falar assim, eu queria saber alguma coisa sobre transação X. Por mais que, de repente, eu fale assim, Alabá, essa transação X vai ocorrer em tantos dias. Eu preciso ter essa visibilidade. Só que hoje o grande desafio é isso. Como a gente lida com vários parceiros, vários stakeholders para lidar com esse tipo de movimentação, mapear essa etapa da jornada, ela é um grande desafio. Hoje a gente investe muito esforço nessa parte, assim. Então, ela e é a parte mais delicada, justamente por mexer com dinheiro, né? Sim. Então, quando a gente fala acho que do ponto maior de dor que a gente tem é esse mapeamento da jornada, quando envolve principalmente essa parte de visibilidade de todo um processo que envolve vários stakeholders que não estão adequados à tecnologia. Então, a gente aqui, como empresa, a gente está oferecendo um serviço onde eles estão se habituando e se adequando para isso. Que foi basicamente a transferência, quando os bancos tiveram que se adaptar do dia para a noite com o Pix. Sim. É basicamente o que a gente faz com esses stakeholders, justamente porque eles estão num processo que é mais moroso, que são através de papéis, formulários, e hoje, quando vem para a gente, vem através de aplicativo. Então, a gente dá uma celeridade para eles que não é devolvida
na mesma proporção. Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Quando eu falo de pontos positivos, eu acho que foi todo o estudo que a gente fez justamente para a gente digitalizar esse processo. Então, hoje a gente conseguiu, assim, digitalizar. Então, eu vou falar o processo principal que a gente tem hoje, que é, se você for em qualquer lugar, ou alguma instituição financeira que ofereça a previdência privada dos grandes bancos, ou qualquer coisa do tipo, você vai preencher um formulário, eles vão pedir as suas informações para poder fazer toda essa validação, e aí ela passa por uma validação de alguns órgãos, como a SUSEP e tudo mais, que podem levar até 15 dias úteis para aprovação. E o grande ganho que a gente teve, assim, e foi onde a gente teve uma melhora na experiência, assim, absurda, foi que a gente consegue fazer isso em 15 minutos. Então, é uma... E o mais importante, a gente conseguiu democratizar, porque se você pega um formulário desse, vai estar lá, Yalabá, você faz que tipo de declaração, que você faz isso, vai pedir informações que o público, a maior parte do público não tem esse conhecimento, porque a gente sabe que o brasileiro ele não tem essa instrução de educação financeira que deveria ter. E aí o que a gente fez? O grande desafio foi como a gente consegue deixar as perguntas de uma forma mais clara para que as pessoas consigam responder e elas mesmas consigam fazer esse processo de adquirir um plano de previdência sem ter a necessidade de falar com um especialista, falar com um gerente de banco, e a gente conseguiu. Então, acho que esse foi o grande ganho, assim, para a gente dentro da experiência. E aí, eu acho que o grande desafio de CS aqui é justamente quebrar isso, porque assim, a gente tem muitas empresas e muitos profissionais, por exemplo, que eles já conhecem a previdência privada de outras instituições. Quando eles vêm para cá, o desafio do CS está como eu vou conseguir fazer um onboarding desses clientes que já conhecem a previdência da forma arcaica que ela tem e fazer com que eles compreendam, né? Então, esse é o desafio que o CS da 11 ali tem hoje no dia a dia, que é deixar as informações claras e simples para qualquer que seja o nível. Seja uma pessoa que ganha um salário mínimo ou, de repente, ganha 60 salários mínimos, entendeu? Então... Entendi. E na oitiva, né? Vamos supor que vocês têm essa troca, né? Isso é uma troca de entrega da forma de serviço para com o cliente e eles geram uma percepção diante disso. E qual que é a percepção que o cliente coloca para vocês no feedback, né? Vamos colocando aí, trazendo um pouco pro pilar do experience, né? Da experiência que vocês promovem com essa diferenciação. O que vocês têm de oitiva deles de retorno? Hoje a gente trabalha com alguns canais, assim, e tem sido muito bom ver os feedbacks. A gente vem colhendo os feedbacks, tem aproximadamente 1 ano que a gente começou a colher os feedbacks de forma mais recorrentes, e tanto a parte quanti quanto a qualitativa. E tem sido muito bom ver as experiências, porque assim, a maioria deles já teve contato com algum tipo de investimento em algum momento, e o fato deles terem toda essa facilidade tem sido muito bom. Então, eles dão esse feedback e, para mim, uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, é com relação ao time. Porque, assim, uma coisa é eu chegar assim e falar, olha, eu tive um atendimento muito bom. Agora, é diferente quando chega um cliente e fala, a Yalabá me atendeu, ela foi solista nisso, você criou memória. Sim. Você impactou aquele cliente. E a gente tem muito desses feedbacks, então tem sido muito bom. Assim, a gente vem numa crescente de melhora na entrega do atendimento com relação a reduzir números que devem ser reduzidos e aumentar a satisfação. Então, hoje, até falando assim da crescente que a gente teve nesse último ano, assim, foi muito bom. Foram experiências muito positivas. Então, hoje a gente mede CSAT, NPS, a gente mede o CES também, para a gente ver o nível de esforço que ele tem em alguns pontos da jornada. Como a jornada é muito extensa, a gente se resumiu ali em pegar alguns pontos. Então, a gente tá indo. Mas tem sido muito bom. Os objetivos do Silvio aqui, a médio prazo, assim, é sempre pensar em alguns fóruns agora, de algumas comunidades, para a gente fortalecer isso e ter alguns feedbacks mais recorrentes, além daquelas pesquisas que a gente tem sazonais, né? Sim. Então, a gente está indo muito por esse caminho. Mas faz 1 ano só que a gente começou com essas pesquisas para entender exatamente o que o público, os nossos clientes, sentem em relação à nossa solução. E tem sido muito bom. Que bom. E até você já sinalizou que eu ia perguntar justamente, né, quais eram as ferramentas que vocês utilizavam ali como termômetro para poder captar isso, né? Se era, né, ficaria só no NPS, a parte do CSAT, então até
né, evidenciando, eu sei que de certa forma a gente tem grande parte do público aqui que é a galera que atua com relacionamento com o cliente, que trabalha com essas áreas, com os pilares do custom, né, mas como a gente fala de negócios também, de empreendedorismo, talvez tenha muita gente que olhando, fala assim, meu Deus, o que esse povo tá falando, né? Então é muito bom a gente também trazer isso para que você possa entender a aplicabilidade disso para o seu negócio, porque quando a gente fala de NPS, a gente está falando de uma ferramenta que vai lhe auxiliar para que você possa ver a lealdade do seu cliente para com o seu negócio. Né? Então, até que ponto ele quer atrelar a imagem dele para com a sua empresa. Então, isso é um ponto muito importante, porque nesse ponto ele vai estar dando uma validação realmente total para tudo que você entrega, né? Nos contatos que ele tem, no serviço, na solução que você oferece. Quando a gente fala de satisfação, a satisfação, por vezes, ela é pontual. Exato. Que depende de uma intervenção direta que você fez. Então, por isso que a gente fala do CSAT, que é um outro tipo de pesquisa. Por mais que as pessoas acabem misturando, falando que NPS está medindo a satisfação, enfim, que a gente vê muito sobre isso. Aí por isso que eu brinco, falo, cuidado com os gurus de internet, porque custom, essas áreas, pilares, está tudo muito no hype, e aí todo mundo quer falar de tudo, né? Eu não sei se você observa isso, eu observo muito isso. Assim, quando o assunto tá no hype, todo mundo quer evidenciar como se fosse entende tecnicamente tudo e acaba soltando umas dessas. Aí eu falo, não, gente, não ensina assim porque não é isso, não tá certo. Então aqui é pra vocês aprenderem direitinho como funciona. Até tive com a Luísa Matos aqui, eu não sei se chegou a ver o episódio aqui no podcast. A Luísa trabalha na Bain Company, que trabalha diretamente com o Fred, que foi a pessoa que, né, criou essa grande ferramenta com o NPS. Então, até para quem quiser conhecer um pouco mais, se não assistiu esse episódio, vai lá e assiste o episódio com a Luísa Matos. Muito bom. Que bom que a gente já teve aqui uma pessoa. E um outro que é muito legal, que eu queria até que você falasse um pouquinho mais, que é esse que ele falou, gente, do SES, que é o Esforço Score, que é o esforço do cliente para encontrar a solução que ele deseja. Nem todas as empresas ainda têm a prática de utilizar. E eu vejo realmente ele como um ponto, na verdade, uma métrica que vai sinalizar muito fortemente as melhorias de processo que você pode ter. Então, em que momento já desenvolvido de jornada que vocês passaram a aplicar essa ferramenta, né? E o que você já conseguiu extrair de um ponto ali que foi muito... Dá um exemplo, por exemplo, de algo que foi sinalizado lá, que você corrigiu no processo e você já teve um impacto de resultado ali de melhoria de satisfação. Uma coisa muito básica para quem está acostumado hoje a mexer com o aplicativo, mas no início não foi claro. Lá no início, quando a gente começou, o aplicativo, então ele já tinha todas as funcionalidades básicas e tudo mais. E aí a gente soltou a primeira pesquisa de SES para entender exatamente como funcionava o processo de adesão para o cliente e como funcionava a usabilidade do aplicativo. Uhum. E aí foi que a gente teve alguns feedbacks, assim, falando que a pessoa não utilizava muito, ela entrava ali esporadicamente e tudo mais, e a gente não conseguia exatamente a entender, porque muitas das pessoas, assim, explicava de forma sucinta e pouco claro. Porém, teve um feedback que foi muito interessante, que inclusive foi eu que li, que eu achei muito, muito, muito bom. Foi o quê? Ele falou assim, vocês são um aplicativo financeiro, e eu tô acostumado a todos os aplicativos financeiros, eu não lembro das minhas senhas. Então, seria muito legal ter biometria. E até então, a gente tinha mapeado colocar biometria, só que a gente sabe que envolve uma série de complicações, porque é uma série de seguranças para não conseguir burlar. E aí ele falou assim, eu, por exemplo, deixo de acessar o aplicativo porque eu não lembro da minha senha. E a senha ela é complexa, ela é alfanumérica, ela tem uma série de coisas, justamente como senha de qualquer aplicativo financeiro. E aí foi justamente uma pequena mudança. A gente fez o quê? Lá no backlog a gente pegou e mudou algumas priorizações, justamente porque o nível de esforço das pessoas realmente deixavam de acessar, porque tentava ali, às vezes tinha que fazer o processo de reset de senha, e aí as pessoas falavam, putz, eu não lembro a senha, eu vou anotar e tal, e esquecia. Aí o que aconteceu? A gente priorizou o desenvolvimento da biometria, e a gente lançou alguns meses depois, e aí a gente teve, incrivelmente, quase 30% de aumento de acessos. Simplesmente por conta disso. E é justamente isso. As pessoas não estavam falando de um outro aplicativo de previdência privada corporativa. Ela estava falando, de repente, de qualquer aplicativo de um banco digital, de qualquer outra coisa que ela vai lá, coloca o dedo lá no sensor do celular e libera. Então, esse foi o primeiro impacto que a gente teve, que foi assim, é uma coisa relativamente simples, se a gente for olhar assim, não é um grande desenvolvimento, mas que tinha um grande impacto para o cliente, que aí você entende exatamente. Então, pro nosso lado, a gente estava querendo realmente entender se, de repente, o conteúdo não estava atrativo, quando, na verdade, era simplesmente o acesso.
Eu quero dizer para vocês que agora vocês ouvindo isso que o Silvio acabou de expor aqui, é que grande parte, não vou dizer todas, mas por vezes grandes dúvidas, grandes questionamentos, grandes dificuldades que existem dos processos, né, quando você está fazendo a gestão e você está tentando trazer correções, a resposta quem vai te dar é o cliente, é o usuário. Então, coloquem como prática realmente a usabilidade das ferramentas, a usabilidade e a frequência de extrair as informações, porque você pode ver, foi a resposta de um único cliente que trouxe uma eficiência de performance de 30% para dentro do negócio. Então, pensa no resultado financeiro que um cliente contribuiu. Então, a escuta do cliente, ela é primordial para que você possa realmente desenvolver o seu negócio e ter ele como pontos positivos. E até trazendo, como a gente fala muito que a área de CS é uma grande vantagem competitiva, né? E vocês estão sendo ali percursores nisso, você coloca que isso realmente foi um ponto muito agregador e que talvez tenha dado aí uma valorização muito maior no negócio de vocês quando vocês trouxeram essas áreas e esses braços para dentro do negócio? Total. Vocês já tiveram essa percepção em percentual de rentabilidade ou de avaliação da empresa como um todo? Como é que foi? Eu não tenho, assim, de bate-pronto aqui para te falar os percentuais, mas foi... Tanto é que, para você ter ideia, assim, até acabando falando sobre isso, eu, por exemplo, eu sou uma das... a área que eu hoje faço a gestão é uma das poucas áreas, por exemplo, que a gente tem vagas abertas full-time, porque a gente está conseguindo trazer um impacto muito bom justamente para o negócio, de a gente ter, por exemplo, os CS que a gente tem ali hoje, que atuam ali com essa parte de gestão das empresas, que é o cliente que contrata a nossa solução, deles procurarem justamente, eles têm como ponto focal ali para poder fazer essa melhoria, e a gente acaba se tornando essa referência como um todo. Então, Sim. Hoje, isso realmente, assim, é muito eficiente e, como eu posso dizer, justamente reflete nas vagas. A gente hoje, por exemplo, mesmo com aquela crise que aconteceu ano passado, começou aqueles layoffs e tudo mais, Sim. eu estava contratando. Justamente porque a gente aqui, e aí quando eu falo a gente, a empresa como todo de alta liderança, entendeu o impacto positivo que isso estava trazendo. E aí quando foi olhar os resultados, falou, bem, a gente precisa disso e vamos estruturar uma área bem robusta. E é o que a gente está fazendo agora, né? Então, esse é o trabalho. E o grande desafio, eu acho que cabe a isso, né? Você conseguir entender quais os papéis de cada um ali, porque nem todo CS vai ser igual. Sim. Né? Então, a gente precisa entender exatamente qual é o papel de cada um ali. Exatamente. Eu acredito que quando a empresa, né, ela tem muito claro, foi aquilo que a gente falou um pouco da clareza, né, do que realmente você entrega, qual é a solução que você promove, qual é o objetivo, qual é a direção para onde você está indo, quem é o seu público. Enfim, quando todos esses pontos, né, ligado a modelos de negócio, ao negócio em si, estão muito claros, para você ter o seu CS atuando de uma forma eficaz e eficiente, vai ser muito mais... A performance dele vai ser muito melhor porque você tem isso muito claro. Né? Porque quando a empresa realmente não tem, bate-se aquela cabeça, tem-se a dificuldade de obter os resultados, que, por exemplo, se a gente colocar pelo um tempo que vocês estão de atuação, 1 ano, é um resultado muito bom. Muito, o impacto dele é muito bom, mas por conta de uma estrutura que já vem sendo feito de uma maneira consolidada. Então, por vezes que as empresas às vezes acreditam, né, que também vai botar a área de CS que vai promover e ter um resultado assim imediatista. Não é. São resultados para você terem... Vai ter resultado? Dá resultado, gente. Isso é uma coisa que já está mais do que comprovado. Investir em áreas de CS, de CX, são áreas que vão dar resultado para dentro da empresa. Só que se você não tem, como a gente falou, o básico, que é tudo isso muito bem estruturado, tudo muito claro, quem exerce que papel, né? Como isso tudo tá configurado dentro da jornada de processo das áreas. Obviamente que esse resultado vai demorar um pouco mais, porque você precisa organizar a casa primeiro. Exato. Porque se a casa tiver bagunçada... Não dá. Eu sou muito... Se você não tiver panela na cozinha, a comida não tem como sair. Exatamente. Entendeu? É pensar em umas coisas óbvias da vida, gente. Exatamente. E eu brinco, mas eu uso muito essa analogia das panelas também, porque eu falo, às vezes você vai precisar de uma panela de ferro e não uma de alumínio, então você vai ter que, dependendo do que você for cozinhar, você vai precisar de um tipo de panela. E eu acho muito isso. Eu falo assim, eu brinco com a equipe, eu falo assim... Eu contratei vocês aqui, a gente recrutou, não só porque vocês são bons, mas é porque eu tenho certeza que vocês vão ser melhores do que eu. O meu papel aqui é desenvolver vocês. O meu principal papel aqui é desenvolver. Porque é justamente isso, Yalabá. Se eu ficar me preocupando em entregar o operacional, eu não desenvolvo minha equipe, a equipe vai ser cobrada por algo
que ela não sabe como fazer, e no final das contas a gente vai ter só custo, porque a gente vai estar mantendo pessoas ali que não fazem sentido. Então, assim, a gente tem que ter esses papéis, inclusive o papel do gestor, definido para que isso se propague. Eu acho que o grande impacto que CS teve hoje é porque justamente isso, como a gente vem de um modelo onde as instituições financeiras, ela tem ali, ela não tem um CS para lidar com as empresas sobre a previdência privada. E a gente colocou isso aqui. A gente falou assim, não, isso a gente vai ter porque a gente acha que precisa ter essa proximidade. Então já criou esse impacto, sabe? É a mesma coisa que você chega ali, sei lá, você tá num grande banco a vida toda. E aí você lida com aquele gerente ali, que ele vai chegar no final do ano e vai falar, você não quer um CDB? Você não quer um negócio e tal? Aí você sai de um lugar desse para você sempre ter que falar com o Silvio, porque o Silvio vai cuidar da sua conta agora, e o Silvio entende suas necessidades. É diferente. Sim. Então, acho que é esse o impacto que o CS está trazendo pra gente lá. Então, a gente traz muito essa cultura que veio das empresas SaaS, principalmente Salesforce, que veio muito com essa cultura. São os grandes nomes, né? Exatamente. Que desenvolveram e criaram isso. Exatamente. Pra gente replicar isso. Aí, então, o que eu falo? A gente não pode, a gente talvez não tenha um bench pro nosso negócio, mas as metodologias a gente pode aplicar. Óbvio que a gente não vai saber quais vão funcionar ou não. Então, é teste. Sim. Funcionou? Não. Vamos refazer. Vamos testar. Então, é muito isso. Então, é muito essa parte de vamos arriscar fazer, e aí tudo que der certo a gente vai criar um processo para aquilo, e o que não der a gente descarta e tenta fazer de outra forma. E tem funcionado super bem. Não, excelente. Eu acredito que são considerações, assim, muito claras, né, de prática realmente, do quão é importante essa questão, né, da gestão sobre essas áreas de CS, sobre o quão é importante esse cuidado e realmente de abrir um relacionamento com o cliente, que é o que eu falo, que, cara, não tem como, gente. Quer ter uma empresa de sucesso, é você ter um relacionamento de sucesso com o seu cliente. Então, se você não está disposto a investir em construir esse relacionamento, o resultado não vai acontecer. E esse relacionamento começa internamente com o seu colaborador. Entendeu? Se você não consegue trazer uma clareza já inicialmente, nesse primeiro momento, para quem trabalha com você, não tem como, né? Você não pode, como a gente volta a dizer, não vai exigir um resultado daquilo que você realmente não colabora para que o resultado seja alcançado. E acredito que o envolver, acredito não, né? Eu acredito mesmo, porque é a coisa que eu já praticava e é o que eu sempre gosto de evidenciar. As pessoas, quando envolvidas, que foi quando você falou um pouco da liderança, né, situacional ali, daquela participativa, enfim, que não era aquela questão autoritária, porque as pessoas, quando envolvidas, quando elas se sentem pertencentes, é óbvio que elas querem realmente ver o resultado, elas querem ver o que aquilo vai dar, onde isso vai. Isso é natural do ser humano. Todo mundo, né, tem essa questão do pertencimento, do estar envolvido. Então, quando eu sei que eu estou colaborando com alguma coisa, eu quero ver se deu certo, se deu bom ou se não deu. Né? Então, trazer, acredito, né, colocar a equipe envolvida para a direção que a empresa está indo, né, mostrar para ela o que quer alcançar, o quanto quer crescer, qual é a meta para o alcance ali de, né, quantas pessoas aderindo à usabilidade de vocês na parte de ensino financeiro e etc e tal. Quando as pessoas têm isso bem claro para ela e palpável, ela sabe no que ela tem que direcionar e como ela tem que agir. Eu acredito que esse resultado fica muito mais evidenciado. Né? E a satisfação, acho que dos próprios colaboradores. Sim, sim. E você falou uma coisa que para mim é o essencial, é pertencimento. Eu acho que isso define muito a postura do colaborador para a empresa, independente da senioridade dele. É o pertencimento, porque isso vai fazer com que ele entregue de forma ótima, do que é esperado ou além daquilo que é esperado. Então, para mim, eu acho que se fosse definir, criar esse senso de pertencimento, eu acho que é essencial, assim. Ótimo, né? Muito bom. Isso é princípio bíblico, né? Porque eu falo que às vezes a gente fala isso, né? E às vezes é um pouco ruim falar, porque as pessoas gostam muito de aderir somente à Bíblia para as religiões específicas. E eu falo, gente, né? Assim como eu também aprendo com muitos outros, né? O Brunet fala muito isso, que a Bíblia, na verdade, é um manual do ser humano. A gente precisaria estudá-la até para entender como lidar com o ser humano e como a gente lidar conosco mesmo. E lá uma das coisas que é elencadas é realmente essa questão do pertencimento, que é um dos princípios que todo mundo quer. Meu TCC foi baseado no modelo de gestão de Jesus Cristo. E aí, tirando toda a parte religiosa, pensa, ele tinha pessoas que, vamos colocar dessa forma, eram problemáticas. E como lidar com uma equipe dessa, de 12 pessoas que são completamente diferentes. Então, assim,
Disputando espaços, querendo a atenção, que é quem lidera e tem time, sabe que é assim que funciona. Exato. Entendeu? Tem os seus problemas de casa que traz pra cá pra compartilhar e tem aquela missão ali junto pra poder também promover junto à sociedade. Gente, é exatamente como um time. É por isso que eu volto. Não dá pra você separar CNPJ de Não CPF. Assim, vai ter problemas e aquilo vai afetar você. E como eu posso te ajudar como gestor, como o time pode te ajudar. Então, eu acho que isso é muito importante. E faz total diferença. Muito. Não tem como ser diferente, na minha opinião, ainda mais nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje a gente vai olhar pro lado, a gente vai falar, pô, dá pra ser melhor, não é ignorância, sabe? Não dá pra fingir ignorância. Então a gente precisa criar isso. Eu sou muito fã de biografias, né? E uma das biografias que eu gosto muito, e eles falam muito isso, é da Michelle e do Barack, assim, é um casal que eu acho maravilhoso. E eles falam muito de você estabelecer conexões. Porque não é o fato de, por exemplo, você vai estar trabalhando com 1000 pessoas, você não vai ser melhor amigo de todo mundo, mas você precisa ter uma conexão mínima para que aquilo funcione. Sim. Sabe? E é por isso que deu tão bem. Eu acho que é por isso que ele, por exemplo, o próprio Barack conseguiu se conectar, seja com jovens brancos, negros, traficantes, é justamente isso, é você estabelecer uma conexão. Então, se você não tiver essa conexão internamente, você não pode esperar que o seu colaborador estabeleça essa conexão com o cliente para chegar no tão sonhado momento UOL. Não existe, sabe? Exatamente isso, Silvio. E até agora a gente poder, né? A gente, infelizmente, já tá caminhando pro fim, né, time? Como é que tá aí? A gente já tá caminhando pro fim, o tempo passa muito rápido. Porque quando a conversa realmente ele é boa e a gente vai trocando e começa a vir insight, realmente o tempo passa muito rápido. Mas eu gosto sempre de trazer uma abordagem aqui, Silvio, que eu gosto de trazer a percepção das pessoas, né? Porque quando a gente fala de sucesso, né, de como é essa construção, isso é muito subjetivo também, de acordo com o negócio, segmento, etc. Então, na sua concepção, eu queria que você dissesse para mim o que você considera, né, ou quais são os pilares, ou o conceito, de que forma você vê, o que é um relacionamento de sucesso na sua visão? Relacionamento de sucesso com o cliente é? Vou usar o que eu falo com a minha equipe. É ouvir o cliente além das palavras. Eu acredito muito que é justamente aquilo. O cliente, quando ele vem procurar a gente, ele não está normalmente no estado emocional pleno dele. Então ele vai falar alguma coisa, ele vai te xingar às vezes, ele vai falar coisas que não fazem sentido. E como você consegue estabelecer um relacionamento de sucesso com ele? É realmente ouvir ali e entender exatamente como você vai conseguir ajudar ele a ponto de você tranquilizar. Esse é um grande desafio. Que o pessoal às vezes costuma falar que é escutativa. Nem todo mundo tem. Geralmente as pessoas estão aqui e já estão pensando, putz, eu tô aqui, ela tá falando, sei lá, de CSAT, deixa eu pensar numa resposta para ela. Sim. As pessoas geralmente agem assim. Então, para mim, com um relacionamento de sucesso é você realmente ouvir o cliente além das palavras, porque aí você vai conseguir entregar o que ele realmente precisa e não o que ele quer. Não, sensacional. Sensacional. Turma, eu tenho certeza que vocês aí que estão acompanhando com a gente até agora, vocês gostaram muito dessa troca, muito aprendizado. Agradeço super, Silvio, o seu tempo, a sua disponibilidade de vir aqui compartilhar com a gente. Obrigada mesmo, tá? Parabéns aí pela construção, por vocês dentro do segmento estarem sendo disruptivos, né, na construção dessa realidade, desse contexto aí de relacionamento com o cliente e que possa servir de bench, não tem bench para vocês poderem acompanhar, mas que vocês possam servir de benchmark para todas as outras depois que venham aderir, para que a gente possa realmente expandir esse universo aí de sucesso com o cliente, porque é o nosso ponto principal, acredito que o foco é esse. É o cuidar de pessoas, né, que são as pessoas que trabalham, e o cuidar do cliente, que é a ponta final, que é quem, no final, financia tudo isso que a gente quer construir. Exatamente. Eu que agradeço, assim, tô muito feliz de poder participar, ter essa troca, conversar com você, te conhecer pessoalmente e principalmente porque eu acho que a gente tem um match que são pessoas. Para mim, assim, eu sou apaixonado por pessoas e conversar com alguém que esteja nesse mesmo... Porque, assim, a gente sabe que a gente tem no mercado pessoas que vão ser pessoas mais métricas, pessoas que são mais estatísticas, pessoas que são... Mas eu acho que é mais difícil, tá mais pulverizado as pessoas que têm as pessoas como prioridade. Então, ter essa oportunidade aqui, para mim, foi incrível. Obrigada mesmo. Obrigado pelo seu tempo. Turma, finalizamos aqui mais um episódio e semana que vem a gente retoma aqui com mais uma contribuição de muito conhecimento para vocês. Tchau, tchau.